Então vamos começar aqui nosso tema escolhido seria a odontologia do futuro. Será que nós estamos já no futuro? Ou nós vamos ainda ter uma tecnologia no futuro? Está se escutando rumores das inteligências artificiais? O Elon Musk, ou então como que é? Alan Musk, eu não sei pronunciar o nome dele, já comentou que ele está, né? Mas será? Qual é o limite da tecnologia? A máquina vai conseguir substituir o homem? Será que nós vamos ser substituídos? Gente, antes de eu começar a falar várias coisas aqui, eu preciso que vocês ajudem a gente. Curte, comente, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você estiver gostando do vídeo, vai lá e comente. Vai lá e curte, dê sua sugestão. Nós vamos lá estar respondendo tudo. Isso nos motiva a fazer outros vídeos. Isso dá mais combustível para nós fazermos, sabendo que a gente está fazendo corretamente, tá? Não é implorar like não, dá o like, dá o curtir aí se você gostar, tá? Aí ajuda a gente. Então, pensando nesse tema, tentando falar alguma coisa dentro da nossa área da odontologia, nós temos vários equipamentos hoje que antigamente que eu falo, pouco tempo atrás, jamais se pensava. Apesar desses equipamentos estarem aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia, é que vários equipamentos, até que a gente consiga adquirir eles, ou que chegam até a gente, demora algum tempo. Então tem vários equipamentos aqui na odontologia que, graças à evolução, facilita o dia a dia da nossa vida e dos nossos clientes também. Nós vamos falar um pouquinho, vamos dar um tema, vamos dar uma ênfase sobre o CAD/CAM. O que seria o CAD/CAM? Ele é um sistema onde basicamente existe um scanner, e esse scanner tem um software ligado a ele, um computador, que ele captura a imagem e vai para ele, e depois ele tem uma máquina onde ele vai fazer a produção desse trabalho que a gente fez, que a gente capturou, que a gente filmou. A grosso modo seria um torninho de CNC, para quem não conhece ou para quem já às vezes está em algum ramo aí, que quando eu vou mostrar o equipamento para as pessoas, eles falam assim: nossa, parece um torno de CNC, que ele fabrica, ele faz a fabricação das peças. Então é um computador, um scanner, que é o CAD, que a gente faz o desenho, e o CAM, que é a fresadora, onde vai ser manufaturado. Mas eles já vêm sendo desenvolvidos, esses tipos de sistema, desde 1950. Então foi um sucesso entre três áreas. Eu falo assim, eu acho que eu tenho que dar mérito mais para duas áreas: a informática e a engenharia. Elas desenvolveram essas necessidades para a odontologia. Então foi um sucesso entre as três profissões, entre as três áreas. Então sem elas a gente talvez não estaríamos aqui. Mas como que era? Na década de 60, na evolução, vamos contar um pouquinho, bem rapidão, foi desenvolvido os primeiros CADs. Então se você buscar lá no Google, dá um Google, aí você vai ver os primeiros CADs aí. Hoje em dia, se você mostrar para um adolescente, para um jovem, você fala que isso aqui era um absurdo de ter. Mas na década de 60 foi o que melhor tinha. Depois evoluiu um pouquinho, na década de 80, já os computadores começaram a ter mais desenvolvimento, melhores softwares, porém, para as armazenagens, não tinha muito cartão de memória, não existia nem CD, era em disquete. Disquete, hoje você fala disquete, você falar para minha filha, ela fala: o quê? Que é isso? Você chegou a pegar disquete, Matheus? Eu lembro. Você já viu o disquete como que é? É uma coisa que não armazenava quase nada. E cada procedimento que você fazia, você digitava lá, olha, vou falar bem rápido, você digitava uma página, você tinha que salvar. Você não podia desligar o computador sem salvar nada, não tinha memória os computadores. Apesar que os CADs, eles tinham um maior desenvolvimento, não era todo mundo que tinha, não era uma coisa tão acessível. Então nós vamos lá. Mas como que é essa parte aí de CAD/CAM para a odontologia? Como é feito? Então ele pode ser feito, então são algumas etapas. Eu vou falar aqui um pouquinho misturadas delas, depois eu vou agregando, vou juntando. O primeiro passo é o escaneamento, que nós podemos fazer de duas maneiras esse escaneamento. Ou nós fazemos na intraoral, que é na boca do paciente, ou nós podemos fazer um escaneamento de bancada, que nós falamos, ou lá em laboratório. Então, uma na boca do paciente, a gente elimina aquelas moldagens, aquela massinha que põe da tanta ânsia, né? Quem já fez essas moldagens para colocar aparelho, fazer uma prótese, uma dentadura, essas coisas, né? Sabe o que eu estou falando, né? Então, a gente faz a
a moldagem, pega o scanner e faz o escaneamento dessa moldagem. Já intraoral, como está falando, dentro da boca a gente consegue fazer na hora, com o paciente ali. Então ele é muito mais confortável. Então o escaneamento do intraoral, ele tem algumas vantagens. Dentre elas, a imagem ela seria obtida no meio da boca, no meio bucal, diretamente da boca, eliminando algumas etapas de moldagens, como eu disse, a gente não precisa moldar. Tem uma maior confiabilidade porque o que você está filmando, o que você está escaneando, você vê no sistema, você consegue olhar no sistema e ver. E você vê com o dente desse tamanho ampliado, é uma maravilha. Então você consegue ver que correto, ver o que está faltando ou o que você pode melhorar. Então há um ganho de etapas. Em vez de você molda, volta daqui 15 dias, uma semana, cada um tem o seu tempo, volta, faz prova, você vai eliminando essas etapas clínicas. A desvantagem, por incrível que pareça, nem tudo é um mar de rosas, existem algumas desvantagens. A primeira delas seria a obtenção do scanner no consultório. Ele tem um custo um pouco elevado ainda, por incrível que pareça, com todas as opções que hoje nós temos, ele ainda tem um custo muito elevado. Então tem uma dificuldade muito grande de ter o scanner no consultório. E também tem uma dificuldade de obtenções de imagens. Hoje, os softwares que tem está melhorando isso daí, mas se o preparo, se o desenho do dente não estiver correto, a máquina não consegue copiar também, porque vai começar a ter sombra, você não consegue fazer ou capturar uma imagem adequada. Aí você consegue ver a imagem ampliada assim, você vê onde está o problema, vai lá, corrige na boca, volta, faz o escaneamento. Eu preciso fazer um parênteses aí, porque um tempo atrás eu estava fazendo um escaneamento numa psicóloga até, e eu fui e mostrei para a máquina para ela. Eu falei assim, você já conhece a nossa máquina? Ela falou assim, não, que máquina que é? Daí eu falei assim, ó, tá vendo aqui, ó? Aí fui mostrando o processo. Isso que eu tô falando com vocês, eu fui mostrando o processo todo para ela. Ela falou assim, mas Fabrício, isso daqui você tem que divulgar. Eu falei assim, mas eu divulgo isso daí. A gente divulga com muita frequência. Mas a gente não entende o que é feito. A gente não sabe. Ela me citou mais ou menos um exemplo assim. Pedro Álvares Cabral, né, descobriu o Brasil. Você acha que os índios não viram aquela monte de aqueles barcos enormes e tal? Por que eles não viram isso daí? Ela me contando assim, né? Por que eles não viram? Porque eles não conhecem. Então eles não conheciam barcos. Então quando ela falou assim, a hora que eles só foram dar importância, né? Ou então foram ver os barcos chegando, na hora que estava muito próximo. Então ela falou assim, quando a gente não entende, não conhece, fica fora da nossa realidade, a gente já acaba não acreditando que isso existe. Mas hoje, graças à nossa insistência e também à popularização desse tipo de trabalho, as pessoas estão vendo que isso é possível e agora acaba acreditando melhor, né? Ou acreditando mais, né? Aqui tem um videozinho, vou mostrar para vocês. Nesse vídeo aqui foi feito com um scanner de foto, então a gente precisa de um contraste, né, um pozinho que a gente aplica, não é contraste que aplica nada. Você vai lá, ó, espirra dentro do contraste, não dói, não precisa de anestesia, nada, e vai lá e você vai capturando as imagens. Essa scanner vai para o software. Capturou a imagem, aí você vai e faz os procedimentos. Após o escaneamento, nós vamos para o desenho, nós vamos planejar, nós vamos desenhar esse dente. Aonde? No software. Nós vamos lá, o software ele é fornecido, cada fabricante ele tem o seu software específico para a máquina que você está utilizando. No nosso caso é o do Serec, a Sirona, não ganhamos nada para fazer esse vídeo, nada comercialmente, né, para citar, mas é o scanner que a gente tem. Após a captura da imagem, nós vamos para o desenho, que está aqui. Feito o desenho, ele me dá uma proposta de trabalho. Aqui a gente vai olhando, consegue olhar o dente invertido, o dente ao contrário, do avesso, vamos falar. Eu consigo ver a quantidade de porcelana que vai, se tá o espaço que vai ficar entre a porcelana e o dente, para quanto de material que eu vou precisar colocar ali. Então me dá todas os parâmetros. E cada corzinha dessa vai me indicando que tá ali, ó, tá um vermelhinho, um azul mais escuro, um azul mais claro. Cada cor dessa indica alguma coisa. No caso daquele vermelhinho ali, indica que o dente está tocando, tá tendo toque
excessivo ali, então eu tenho que aliviar. Ou, de repente, eu queira que tenha um toque maior em outra região, eu vou aumentando o dente, fazendo o desenho ali na hora mesmo. Então é muito prático, muito simples. Aí após o planejamento, você planejou o dente, fez o desenho, nós vamos para a confecção, que seria a última parte desse sistema chamado CAD/CAM, que seria a confecção da peça protética propriamente dita. E existe 3 formas da gente fazer essa obtenção dessa peça. Uma delas seria através da chairside, que fala, meu inglês é péssimo, peço uma desculpa aí. O que é isso? É ao lado, eu estou com a fabricação no meu consultório, aqui. Eu escaneio, já vai para minha máquina. Então é feito ao lado do profissional, do dentista. Tem a outra opção, seria o laboratorial. O laboratorial é que você molda, manda para o protético no laboratório e ele vai lá e escaneia esse scanner de bancada. Dá para ele fazer assim. Ou tem, eu não vou pronunciar aqui, que o meu inglês é péssimo. Vamos ver aqui, quer ver? Ou tem essa outra aqui, Outsourcing. O que seria isso daí? Você faz o escaneamento e manda através por e-mail, para um sistema fechado, para um sistema aberto que fala, para o outro laboratório que tem o mesmo sistema que você. Aí o laboratório vai lá e faz o desenho, faz no computador, fresa para você e manda. Ou você pode fazer todo o desenho bonitinho e manda para o laboratório. Então você não precisa, às vezes, ter a fresadora aqui no consultório. Então existem essas 3 formas. Aqui, vamos ver se tem um videozinho aqui pra gente passar. Aqui é uma fabricação, é um bloco de porcelana. Então a máquina, quando você coloca o bloco, ela vai reconhecendo o bloco, vendo se tudo que você falou cabe naquele bloco. Depois que ela conferiu, aí ela começa a fazer a fresagem. Para nós dentistas é um momento muito bacana. Quando a gente mostra isso para cada cliente, quando eles verem fazer esses desenhos, é espetacular. Todo mundo fica encantado. A máquina aqui, ela trabalha praticamente em 2 eixos, na verdade são 3, né? A broca, 2 brocas assim, trabalham simultaneamente, e tem um eixo onde ele vai girando o bloquinho, para que cada broca atue na posição correta. Então isso é espetacular. Olha lá, dente finalizado, aí é só dar o polimento e nós vamos para a boca do paciente. Aí, no caso, nós não temos ganho nenhum com isso daqui, tá? Mas o equipamento da Sirona é fantástico mesmo, tá? Então o processo, vamos lá, vamos fazer. Você já pensou, vai fazer uma prótese para a pessoa, ou vai fazer uma lente de contato, então você vai fazer o escaneamento. Então você utiliza o scanner, faz a captura da imagem, que essa captura de imagem, ela vai para o software. Nesse software você faz o desenho, a linha, como que você quer. Depois de feito, você dá o comando, que é a última etapa, que é a fresagem, a fresadora. Aí o processo está completo. Aqui eu vou mostrar para vocês um caso, como que é feito, o processo completo. O caso está assim, já preparado, aí vamos lá fazer o escaneamento. Faz a cópia do antagonista, do de cima, do de baixo, do de lado. Aí bem rapidinho, você faz a junção das imagens. Olha aqui, vamos lá, copia as imagens. Aí nós fazemos a linkagem que a gente fala, né? Encaixar o superior e inferior. Hoje os softwares, eles já fazem essa linkagem automática. Aí a gente começa a fazer essa linha azul bem fininha, é a borda do preparo, a borda da porcelana, onde que vai. Aqui essa linha azul é a borda do preparo. Aí você vai corrigindo. Olha que coisa bacana. Eu consigo ver, quando eu falo para vocês, o dente desse tamanho na minha frente. Então eu consigo ver aonde que eu preciso melhorar para ter uma maior qualidade para o paciente, melhor prótese, melhor acabamento. Então eu vou arrumando. Aí a máquina, ela me dá uma proposta de trabalho, e eu vou ajustando a porcelana conforme a gente precisa. Aqui nessa imagem aqui, tem um azul bem clarinho aqui, ela mostra, ela ainda indica, falando assim, aqui tá faltando porcelana, você tem que corrigir isso aqui, viu? Aí feito todos os ajustes, o desenho está de acordo, vai para a fresadora, que é a última etapa. Aí que esse bloquinho, esse tipo de restauração vai demorar, uma restauração aqui não é uma coroa, demorar aí 8 minutos, aí no máximo 8,5. E aí a prótese está pronta. Então as vantagens desse sistema, quais são? Vamos repetir um pouquinho novamente alguns deles. A velocidade, nós conseguimos terminar o caso em uma sessão única. A facilidade de uso depois da curva de aprendizado. Uma qualidade, nós conseguimos dar uma qualidade
excelente, a estabilidade de cor já fica ali na hora, a gente consegue, caso tenha algum probleminha, estabilidade de cor, você mais 8, 10 minutos, você troca o bloco, coloca outra cor. A reprodutibilidade, nós conseguimos reproduzir, olha, a precisão é enorme, porque é ali, direto da boca. Quando nós fazemos a moldagem, nós temos que tomar muito cuidado com os materiais que a gente utiliza, para que eles não tenham muita distorção. O que é distorção? Quando você molda, o material, às vezes ele contrai ou ele expande. Isso daí pode dificultar na hora do encaixe da peça na boca, na hora que volta do laboratório. Isso não é culpa do laboratório, isso é coisas que acontecem. Então, nós eliminando essa etapa, nós temos uma maior precisão. Então, reduz também as quantidades de materiais utilizados, de moldagem, de provisórios, etc. E uma cópia, adaptações marginais muito boas, a técnica ela é simplificada. As limitações, um sistema maravilhoso desse tem uma limitação? Tem. Como a gente já disse, o custo para obter o sistema e o treinamento. Nós temos que fazer o treinamento da máquina. Você tem que aprender a mexer cada ferramenta, cada item que apresenta lá, o que você precisa fazer. Então existe um custo para isso. A precisão da digitalização intraoral, ela é altamente dependente do cirurgião dentista. O profissional que está operando, ele que está sob o comando do scanner. E também ela é afetada de acordo com o paciente também. Alguns casos dão umas limitações, por exemplo, dente muito lá no fundo, onde a língua, todo mundo, a língua ela aumenta um pouquinho, né, para trás, dá uma dificuldade para a gente escanear. As máquinas agora, os scanners estão diminuindo a altura da câmera para poder entrar mais lá e fazer a captura, porque nem todo mundo consegue fazer uma abertura de boca. Então tem algumas limitações, né? E ainda, alguns casos é dependente do laboratório para fazer o acabamento. No nosso caso aqui, eu tenho o laboratório aqui, então eu faço o escaneamento, faço o desenho, a minha esposa, a Fernanda também, ela entra nessa parte do desenho, ela me ajuda a desenhar em casos mais extensos, faz a fresagem, se precisar de alguma coisa, a gente vai para o laboratório. Mas quando precisa de uma coisa mais diferente, mais específica, aí eu peço pro protético vir aqui, o protético me ajuda, porque eu tenho um laboratório aqui, então isso facilita muito. Então aqui eu vou mostrar para vocês o estudo de casos. Se você procurar na timeline aí, você vai ver que eu já mostrei esse caso. Então esse caso foi muito bacana, do qual nós fizemos, o paciente chegou aqui para nós e falando assim que queria, eu não vou contar a história do caso inteiro, vou contar só como que é, mas ele queria que os dentes dele fossem brancos e grandes. Então nós conseguimos fazer o que ele pediu dentro das possibilidades. Mas vamos lá. Então o primeiro passo foi fazer os tratamentos endodônticos desses. Aí entrou a doutora Fernanda em ação. Ela fez os tratamentos de canais, dos dentes que eram necessitados. Nós fizemos de canino a canino primeiramente, né? Depois nós fizemos outros passos. Então o tratamento de canal bem executado. Aqui estão todas as radiografias. E nos outros vídeos, eu não lembro se a gente mostrou as radiografias, né, Matheus? Talvez numa live a gente acabou mostrando, mas em outros não, mas aqui está bem documentado. Isso é uma dificuldade nossa dos cirurgiões, dos dentistas, a gente não documentar tanto. Nós temos toda a documentação, tudo bonitinho, mas a gente não tira foto. Então isso daí é complicado. Esse hábito, precisa se criar esse hábito e nós estamos criando, graças a Deus. Então nós estamos tendo caso para apresentar. Aí os canais prontos, aí entra eu em ação. Aí eu comecei a fazer os preparos dos dentes. Então eu usei o pino fibra de vidro. A dificuldade aqui foi estabelecer qual o tamanho de dente, como eu iria fazer o tratamento. Aqui, se vocês observarem, eu tenho só esse remanescente e esse pouquinho do que era do dente dele. O restante estava tudo deteriorado, então eu não tinha referência nenhuma. E esse caso foi um específico, depois você entra lá para ver, eu tinha pouco tempo para realizar isso daí, né? Então eu tive que fazer um pouquinho acelerado. Não lembro se foi em uma semana, 10 dias que nós começamos e concluímos esse caso. Por que uma semana, 10 dias? Porque teve o tratamento endodôntico que teve que ser feito antes, porque as lentes, os dentes, eu fiz as coroas, né, em uma única sessão, em um dia, né? Começamos uma de manhã, final da tarde estava pronto. Então a máquina nos dá essa facilidade. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 provisórios primeiro para ele e falei assim, é isso que você quer? É desse tamanho? Fiz um pouquinho maior do que os outros. Aí ele me deu ok, eu falei, opa, então tô no caminho certo.
Aí fomos para o restante dos procedimentos. Aí eu coloquei o canino, fiz tudo o processo, aí tava lá com 3 dentes. Falei, pronto, beleza, eu tenho uma referência de dente agora. Então, aí a máquina, ela nos dá algumas opções, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tinha um que eu podia ter uma referência de tamanho e altura e outro que eu podia ter de referência de estrutura. Provisórios bem adaptados. Aí eu fui para o outro lado e fiz, coloco os pinos, faz os preparos, aí os dentes todos preparados. Então, essa imagem aqui, não sei se vai ter outra aqui, essa imagem aqui vocês veem uma cordinha aqui, né, o fio retrator, o nome diz aqui, não é cordinha, é fio retrator. De um lado fio retrator, do outro lado sem fio retrator. Porque o que a máquina enxerga, o que você vê o preparo, então aqui eu estava vendo perfeitamente o preparo. Aqui eu precisava afastar um pouquinho a gengiva. Talvez porque o provisório estava aqui, né, que eu tive que colocar o provisório para ter a altura, acabou afastando um pouquinho, e aqui não tinha colocado o provisório, eu tive que colocar o afastador, o fio retrator, para que eu consiga ver o término. Então, o que a gente vê, a máquina também vai ver. Se a gente não vê, a máquina também não vai ver. Se tem gengiva cobrindo, ela não vai tirar a gengiva e filmar lá dentro. É você que tem que proporcionar isso. Por isso que tem a habilidade, é dependente do dentista. Até um amigo falou, a máquina ela é burra. A hora que ele falou isso, eu fiquei nervoso, porque a gente compra um equipamento desse para falar que é burro, né? Daí ele falou assim, você vai entender. Porque se você der o comando errado, ela ainda faz. Ela faz, se você fizer mudar o comando errado, ela faz sim. Vai sair errado, obviamente. Então o sistema, ele tem aqui esses 3 tipos aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês lerem, aqui tá pequeno. Biogenérica individual, que é uma biblioteca que a máquina tem, ela te dá referências de dente, de acordo com as imagens que ela já tem. Então, a hora que você aperta o botão, ela te dá uma proposta. A cópia biogenérica é quando você fala assim, eu quero esse dente igual a esse outro dente. Então você mostra um dente, que de um lado eu fiz com os provisórios, eu mostrei para ela, falei assim, eu quero daquele jeito. E a referência dos dentes é quando você fala, eu quero esse dente semelhante ao que já existe. Então existem 3 tipos de proposta. E eu fiz as 2 mais difíceis, que é a cópia, e eu fiz a referência dele, para testar tudo mesmo, né? Biogenérica individual, a cópia e a referência. Aí vamos lá. Tudo bonitinho, vamos fazer o escaneamento e aqui dá para vocês verem, não sei se consegue mostrar aqui, ó, conforme você vai escaneando, aonde é a cópia, ó, a imagem do dente vai aparecendo, ó, ele vai dando a proposta. Então é uma situação muito favorável, muito tranquila de se fazer. Um paciente que às vezes esse caso poderia demorar muito mais tempo, né? A gente conseguiu em pouco tempo. Aí a máquina deu a proposta, aí nós vamos lá fazer alguns ajustes, ó. Aí você vira o dente para todo lado, então é uma técnica, uma maneira de trabalhar muito bacana. A gente fica encantado com isso aqui todo dia, cada vez que mexe. A proposta feita, aí os dentes são instalados, são fresados, vai lá para a boca, são fresados e colocados. Aqui é um pós imediato, tá? Então tem essas coisinhas aqui, não estava inflamado, não estava nada, era por causa do fio retrator, do ácido, depois estava tudo bonitinho. E a gente conseguiu colocar um dente dessa cor aqui, porque queria mais branco, né? É o que eu falei, dentro das possibilidades, nós vamos conversando com o cliente, mas era uma vontade dele, dessa pessoa, então foi possível fazer. O tamanho, a cor ficou muito bonito. É uma pessoa, para ela o caso ficou muito bom mesmo. E ficou natural, por incrível que pareça. Às vezes você pode ver a cor aqui, tá bem chocante a cor, né, cor clara, mas não, ficou bonito para ele mesmo. Tom de pele, a gente olha tudo isso. Todas essas fotos são imediatas. E depois ele fez outros procedimentos e tal, né? Mas aqui é só mais isso aí. Mas qual é o limite da tecnologia? A máquina vai substituir o homem. Sabe quando? Quando, na minha opinião, a gente não tiver essa opção de dar o comando. Quando a gente der o comando, está na nossa responsabilidade. Então, enquanto a gente puder apertar o botão sim ou não, eu acho que ainda a gente não será substituído. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito difícil para a gente fazer. Nós ficamos aqui, né, Matheus, várias vezes fazendo. Espero que vocês gostem, curtem como a gente curte, como a gente é apaixonado também por essa área. Beleza? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.